Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, como vão vocês? Hoje eu quero trazer uma palavra que será como uma espada, mas antes eu peço a você para se inscrever no canal e ative o sininho. Assim que você ativar o sininho, vai aparecer a opção todas. Selecione a opção para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Deixe seu like e seu comentário. Vamos à palavra de Deus? Vamos ler Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30, que é sobre a parábola do joio e do trigo. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou a boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam junto até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajunte primeiro o joio e amarre-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Vamos compreender mais essa parábola? Vamos compreender aqui então. O campo representa o mundo. O homem que semeia é o filho do homem, título que se refere a si mesmo. O trigo ou boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo, se semeou o joio, é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. O fogo simboliza a condenação e punição final. O que essa parábola nos ensina? Embora o joio e o trigo pareçam iguais, apenas o trigo é quem dá frutos. Então não adianta colocar um terno, não adianta colocar um vestido até os pés, não adianta se parecer com o trigo se você não dá frutos. Está na hora de você deixar essa postura de joio para não ser lançado no fogo eterno. Está na hora de você parar de fofocar, parar de olhar para a vida do irmão. Está na hora de você clamar a Deus por perdão, que você tem agido de forma errada, você está distante de Deus, que quando peca, o Espírito Santo que convence do pecado não tem tido mais acesso ao seu coração, de tão frio que você está, de tão endurecido. Hoje o Senhor nosso Deus está te chamando para perto. Deus não se afastou de você. Você que quando pecou se afastou dele. Então Deus está te chamando hoje, porque no dia do Senhor muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. A palavra de Deus também diz: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Está lá em Mateus capítulo 22, versículo 14. Não seja orgulhoso ao ponto de endurecer o seu coração e dizer que não tem pecado. Não seja orgulhoso ao ponto de se achar acima das pessoas que estão no mundo. Veja o que Jesus disse aos fariseus. Vamos ler Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 31. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Volte ao primeiro amor, volte a buscar
a Deus, reconhecendo que você tem sido arrogante. Volte a buscá-lo de todo o seu coração. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó, Deus não desprezará. Volte ao Senhor, reconheça as suas fraquezas, reconheça o seu pecado e entregue nas suas vidas nas mãos de Deus, pois Ele vai fazer a obra. Ele vai arrancar esse joio que está dentro de você e você vai vir como trigo e vai dar boas sementes, como você buscava no início do seu relacionamento com Deus. Era aquela coisa fervorosa, era aquela busca incessante ao reino de Deus, ao Senhor nosso Deus. E hoje você se esfriou. Hoje você tem falado do seu irmão, hoje você tem se afastado tanto que o Espírito Santo de Deus não chega ao seu coração, você não consegue se arrepender do seu pecado. Então hoje é o dia que você entrar no seu quarto, ou dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor. E lá Ele vai ouvir o seu clamor, lá Ele vai ouvir você dizendo: Senhor, eu errei, eu fui arrogante, eu me achei acima das outras pessoas, eu achei que eu estava acima das pessoas que estão nesse mundo, mas eu tenho estado junto com eles, eu tenho entrado dentro da sua igreja, mas eu estou agindo como as pessoas estão agindo no mundo, mas o Senhor quer trabalhar na sua vida, o Senhor quer trabalhar no seu coração. Então entrega seu coração, entrega a Ele. Senhor, eu errei, eu pequei, eu me afastei, mas hoje eu estou aqui arrependido dos meus pecados e pronto, é entregar o meu coração, viver o primeiro amor novamente, Senhor. Me transforma, Senhor, como não foi na primeira vez, Senhor. Faça tudo de novo, Senhor. Eu, Senhor, me arrependo dos meus pecados, Senhor. Trabalha na minha vida, Senhor. Trabalha no meu coração, Senhor. Trabalha na minha família, ó Deus e Pai. O Senhor é quem trabalha na minha vida. O Senhor é o único caminho que eu devo seguir. Pois assim, como diz Pedro, Senhor, para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Só Tu és o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho que eu possa seguir. Amém, meus irmãos? Confesse ao Senhor, entra no teu quarto, confessa ao Senhor o seu arrependimento, confesse ao Senhor os seus pecados, se quebranta aos pés do Senhor nosso Deus. E Ele fará a obra na sua vida, você vai ver a transformação, você precisa ser transformado, porque os tempos do Senhor estão próximos, os sinais estão aí. Não queira ser como um joio, não queira ser lançado no fogo eterno, mas queira viver a vida eterna com o Senhor, nosso Deus. Essa é a palavra de hoje, essa é a palavra que eu gostaria de trazer para você. Uma palavra de arrependimento, uma palavra dura, mas uma palavra que venha transformar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Eu peço a vocês para compartilhar esse vídeo, essa palavra com mais pessoas, para que a palavra do Senhor seja levada a todos. Deixe aqui também seu pedido de oração, que eu estarei orando por você. Amém?